Daniel capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vamos pular agora para o versículo 4. E o pregoeiro apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não se adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Pai, nós a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor já tem ministrado no nosso coração através das devocionais, dos louvores que foram entoados. E agora é o momento da palavra, Pai. Assim como o Senhor ministrou no meu coração, Pai, que eu seja um canal de bênção e passe aquilo que o Senhor quer falar para nós essa noite. E que o Senhor não fale aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer ministrar, Pai. Que venhamos estar de ouvidos espirituais abertos, Pai, para entender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar para nós essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, até o começo da semana passada eu estava fazendo um esboço, mas eu me senti incomodado pelo Espírito Santo nesse culto de direção dos jovens, falar sobre algum jovem da Bíblia. E nada melhor do que falar esses 3 jovens que fizeram a diferença. Inclusive esse é o tema da mensagem de hoje. Jovens que fizeram a diferença. E hoje nós vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, uma história muito conhecida. Mas para entendermos um pouco do que está acontecendo aqui, meus irmãos, a gente tem que voltar um pouquinho antes. Essa história do livro que o profeta Daniel relata aqui se passa mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, que foi a época que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. A gente sabe então, os irmãos sabem que o reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul, e Deus permite que o reino do sul seja invadido por Nabucodonosor e pela toda a província da Babilônia. E por que Deus permite? Por que Deus permitiu com que essa cidade santa, essa cidade que foi abençoada, fosse invadida? Meus irmãos, a gente sabe que desde lá de trás, desde que o povo saiu do Egito, vamos dizer assim, falando em palavras claras, que o povo foi um povo muito bipolar, porque ao mesmo tempo que o povo adorava a Deus, tinha devoção a Deus, eles achavam alguma desculpa para levantar um bezerro de ouro, achavam alguma desculpa para levantar nos montes altares para outros deuses pagãos. Então, se você for ler a Bíblia ali de Êxodo, depois que eles saem do Egito até esse exato momento, e continuar lendo ali os profetas, você vai ver que sempre o povo às vezes estava em devoção a Deus e às vezes estava idolatrando outros deuses. Se você for ler Juízes, você vai ver que Deus levantava alguém e esse alguém levava o povo a perto de Deus. Mas quando esse alguém morria, dentre eles tem Débora, tem Sansão, tem Gideão, que são os mais conhecidos, a gente vai ver que esse homem, essa mulher de Deus morria, o povo voltava a se idolatrar. E então Deus permite, meus irmãos, que Jerusalém fosse invadida pelo rei Nabucodonosor. E o que eu entendo com isso? É que para eles aprenderem que eles são totalmente dependentes de Deus, que eles não devem adorar outros deuses, não devem fazer coisas para outros deuses, porque o Deus que tirou eles do Egito é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é somente Ele a adoração. Então, meus irmãos, há 100 anos antes, o profeta Isaías, se os irmãos quiserem ler, no capítulo 39, versículos 6 e 7, ele já vai profetizar, meus irmãos, sobre o que aconteceria, que a cidade ia ser invadida, que os pertences do templo de Salomão, tudo aquilo que era feito de ouro seria tomado. E é isso que acontece, meus irmãos. E aí nós chegamos aqui no profeta Daniel, que é o início desse cativeiro babilônico que durou 40 anos, também chamado de exílio babilônico. E aqui acontece os primeiros anos. Eu queria ler com os irmãos, para os irmãos ainda continuarem entendendo nesse contexto, o capítulo 1, versículo do 1 ao 7, que diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos:
que trouxessem algum dos filhos de Israel da descendência real e príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos de toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio o rei e que lhe ensinasse letras e línguas dos caldeus. E o rei lhe ordenou ração de cada dia, e a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E assim fossem metidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs os nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Então, meus irmãos, a gente vê que esses 4 jovens moravam em Jerusalém, e quando Nabucodonosor invade, ele pega alguns jovens sem defeitos, de boa aparência, para trabalhar ali na casa do rei. Então, de maneira bem rápida, para chegarmos no capítulo 3, no capítulo 1, eles são levados para a casa do rei, e logo no versículo 8, se você continuar lendo essa história até o final do capítulo, você vai ver que Daniel, ele não quer se contaminar com essas finas iguarias do rei. Ele não quer se contaminar com a comida do rei, então ele e seus amigos só comem legumes, e a gente vai ver que a aparência dele fica boa e tudo mais. Quando a gente chega no capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho e que ele não consegue se lembrar. Então, ele chama alguns magos para tentar interpretar, mas não consegue. Então vem Daniel, cheio de sabedoria e usado por Deus, interpreta esse sonho. E de maneira bem rápida, esse sonho, meus irmãos, ele via uma estátua, e a estátua de Nabucodonosor. E essa estátua de Nabucodonosor, a sua cabeça era de ouro, essa parte do quadril, essa parte do peito era toda feita de prata, outras partes eram feitas de ferro e outras partes de barro. E quando Daniel está interpretando esse sonho, a partir do versículo 30, ele vai dizer assim que Nabucodonosor, falando as minhas palavras, você é a cabeça de ouro porque você é mais forte, Deus te deu esse reino, tal e tudo mais. E ele vai falar quais são os outros reinos que virão. Vai vir um reino mais forte que você, assim como o ferro que quebra tudo e tudo mais. E, meus irmãos, quando a gente chega no capítulo 3, a gente vai ver, a Bíblia não relata isso, mas a gente começa a imaginar que Nabucodonosor olhou essas coisas que Daniel falou para ele e falou assim: como assim vai vir um reino maior que o meu? Não, se a sua cabeça de ouro, eu vou fazer a minha estátua toda de ouro e ninguém vai conseguir me derrubar. E é isso que acontece. Aqui eu já dou início na minha pregação. Quando a gente entra no capítulo 3, Nabucodonosor dá essa ordem: não, eu vou fazer uma estátua de ouro e todos vão me adorar. E aqui fala os governantes, os sábatas, todo mundo vai vir me adorar. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo, já entrando nessa história e conhecendo a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, é que nem tudo de bom que vem até nós vem de Deus. Que nem tudo de bom que vem até nós nos fará bem. O que eu quero dizer com isso? Pode parecer até contraditório, mas pensa comigo. A cidade deles foi sitiada, a cidade deles foi invadida por rei Nabucodonosor. Então pensa a situação deles: meu Deus do céu, nós estamos sendo levados cativo a uma terra que não conhecemos e tudo mais. Mas ao perceberem isso, eles chegam lá e falam assim: não, peraí, a gente vai ser escravo, mas a gente vai estar dentro da casa do rei. A gente vai comer das coisas do rei, a gente vai beber do vinho do rei. Mas, meus irmãos, a gente vê que chega um momento que eles precisam abandonar a sua fé. Eles precisam apostatar a sua fé, meus irmãos, para adorar alguma imagem. Tudo parecia estar por água abaixo, mas quando eles veem que eles estão ali em um alto nível, debaixo da presença do rei, eles poderiam se sentir felizes. Não, nós estamos aqui, nós não estamos sofrendo lá no sol quente. Mas, meus irmãos, depois de tudo isso, e eles entenderem isso, meus irmãos, eles veem que não era isso que Deus queria deles, para que eles não comessem da fina iguaria do rei e que eles não se prostrassem diante daquela imagem. Nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos, porque muitas das vezes o inimigo usa coisas atraentes para nos fazer desviar do propósito. A questão não é se essa coisa boa que as pessoas fazem por nós, se ela é boa ou não, mas a questão é: quem é que está fazendo por mim? Qual é a intenção que essa pessoa está fazendo por mim? Porque se a gente for lá no Novo Testamento, em Mateus 4, Jesus vai tentar... Satanás vai tentar Jesus, e Satanás fala assim: Jesus, se você quiser o reino para você, pode pegar o reino para você, mas você tem que me adorar. Aparentemente, meus irmãos, Satanás tinha uma boa proposta para Jesus: todo o reino vai ser seu se você se prostrar e me adorar. Mas a gente vê, meus irmãos, que na verdade isso beneficiaria Satanás e não a Jesus. Então Satanás, ele usa uma estratégia, e é isso que nós temos que tomar cuidado com as ciladas de Satanás.
Não é porque o prato do banquete é bom que ele é gostoso. Então ele sabe como faz. Não é à toa que Satanás engana desde lá do Éden. Ele vem enganando, vem enganando. Então, meus irmãos, Satanás não é besta. Satanás, ele é estratégico. Satanás, ele é profissional nisso. E então nós temos que entender, meus irmãos, e tomar cuidado com essas coisas tentadoras. Ah, meus irmãos, assim como uma frase que minha mãe fala, e tenho certeza que os irmãos já ouviu: tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo aquilo, meus irmãos, que vem de mão beijada também vai sair de mão beijada. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque o Satanás, ele é esperto, ele sabe daquilo que nos tenta, ele sabe daquilo que nos faz perecer. Então, meus irmãos, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a presença de Deus, quando a gente se prostra na presença de Deus e busca mais a Deus, a gente entende as ciladas do inimigo, a gente começa a entender, e a gente tem que, até me fez lembrar de Efésios 6, vestir as armaduras. A gente tem que ter a couraça da justiça, a gente tem que colocar o capacete da salvação. Meus irmãos, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Quando a gente tem isso em mente, quando a gente procura saber quais são as estratégias do inimigo, meus irmãos, a gente começa a ter uma vida mais de devoção a Deus e começa a entender: não, o inimigo está fazendo isso para me tentar. Essa coisa que está vindo até a minha vida não é de Deus. Então você começa a ter esse discernimento. Meus irmãos, a segunda coisa que eu aprendo é: nunca mude o seu propósito, nunca mude o seu caráter por destruidores de propósitos. Seja em dias bons, meus irmãos, ou em dias maus, seja na escola, seja no serviço, seja aqui mesmo na igreja, ou seja dentro de casa, meus irmãos, nós temos que ser os mesmos. As irmãs têm que ser as mesmas. Nós temos que ser, meus irmãos, pessoas de caráter, pessoas que cumprem o que promete. Mateus 5,37 vai dizer: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Ou seja, meus irmãos, a gente sabe que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Em Mateus 12,34 vai dizer isso. Eu tenho certeza, meus irmãos, que aqueles jovens estavam cheios de Deus, pois eles não deixaram com que esses destruidores de propósitos mudassem seu caráter mediante aquela situação. Até porque, meus irmãos, quem vive de propósito não fica procurando propostas. Aquilo que Deus nos dá é eterno, nos edifica e nos leva ao céu. Mas aquilo que o Satanás nos oferece, aquilo que o inimigo nos dá, meus irmãos, é passageiro, alimenta nosso ego e nos leva para o inferno. Então, meus irmãos, cuidado com esses matadores de propósitos. Aquilo que eles não possuem, eles querem tirar daqueles que têm. Outra coisa que eu aprendo, meus irmãos, é que mesmo em risco de morte, eles não abandonaram sua fé. Capítulo 3, versículo do 15 ao 18, vai dizer assim: agora, pois, se estáis prontos quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem servimos é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Vendo essa questão deles, meus irmãos, eu comecei a me lembrar que há mais ou menos, meus irmãos, uns 3 tipos de crente. Eu coloquei aqui o crente na dificuldade, que quando está tudo bem, parece que ele esquece de Deus. Quando está uma maravilha, sabe aquele tipo de amigo que você tem, que quando está tudo bem, essa pessoa some, mas quando está na dificuldade, você é a primeira pessoa que ela liga? É mais ou menos isso, meus irmãos. Essa pessoa esquece de Deus quando está tudo bem. Essa pessoa não vem na presença de Deus. Ela começa a curtir, fazer tudo mais. Mas quando as dificuldades começam a vir, essa pessoa lembra de Deus e fala assim: não, agora eu vou começar a servir. Essa pessoa começa a orar. Essa pessoa começa a buscar a palavra de Deus. Começa a buscar a resposta. E tem também o outro tipo de crente, que ele é ao contrário. Quando está tudo bem, ele está adorando a Deus, ele vem para a igreja. Mas quando acontece algum tipo de dificuldade, meus irmãos, ele começa a questionar Deus. Ele começa... não é só questionar, porque questionar todo mundo questiona, mas a resmungar. Ele começa a querer abandonar sua fé e fala assim: meu Deus, será que Deus existe mesmo? Ele me deixou nessa situação. Ele começa a não querer vir nos cultos, ele não quer mais participar dos eventos da igreja. Mas quando acontece uma coisa de boa, ele adora a Deus. Mas quando acontece uma dificuldade, aí ele já quer largar tudo. Mas nós, meus irmãos, devemos ser os tipos de crente genuíno, os verdadeiros seguidores de Cristo, aqueles que cumprem o seu chamado e honram o seu chamado. Seja na luta ou seja na bênção, o nome de Deus vai ser glorificado. E, meus irmãos, quando a gente fala que mesmo na luta o nome de Deus tem que ser glorificado,
Tem até a música de Lázaro, né? É do irmão Lázaro, que vou passando pela prova dando glória a Deus. Não é exatamente você estar passando por uma dificuldade e falar: Deus, muito obrigado por eu estar passando por isso. Muito obrigado por eu estar sendo esmagado desse jeito. Muito obrigado por estar sendo caluniado desse jeito. Deus, eu te agradeço muito. Meus irmãos, não é esse conceito agradecer a Deus e glorificar a Deus no meio da prova. Essa é uma maneira equivocada de pensar. Quando a gente diz que nós temos que passar na prova dando glória a Deus, é falar assim: Senhor, eu sei que eu estou passando por dificuldade, eu sei que estou passando por um momento difícil, mas mesmo assim eu sei que o Senhor não muda, eu sei que o Senhor está olhando para mim, eu sei que o Senhor está atento às minhas orações. Meus irmãos, isso é glorificar a Deus na prova, é saber que Deus, Ele está com você, que independente, meus irmãos, da prova que você esteja passando, seja uma tentação do inimigo, seja Deus querendo te ensinar algo, o nome de Deus, Ele vai ser glorificado. Você não pode deixar de adorar a Deus mesmo na dificuldade. Você não pode deixar de adorar a Deus quando você estiver passando por um momento difícil. Lembra de um louvor, começa a cantar esse louvor. Lembra de algumas pregações. Começa a meditar em textos bíblicos. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces, de longe entendes meus pensamentos. Ó Senhor, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Salmos 46. Senhor, Tu é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da angústia. Eu orei ao Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor. Eu levo meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, meus irmãos, mesmo no momento da dificuldade, a gente não tem desculpas para não adorar a Deus. Mesmo em momentos quando nós estamos passando por alguma tentação, por alguma coisa de ruim, o nome de Deus não pode parar de ser glorificado. Então, independente da situação, meus irmãos, glorifica a Deus. Ó Deus, eu sei que eu não estou passando por um momento difícil, mas mesmo assim o Senhor é Deus. Mesmo assim eu adoro ao Senhor. Mesmo assim eu não vou abandonar a minha fé. Outra coisa, meus irmãos, que eu também aprendo, que tem ligação com esse último ponto, eles defenderam a sua fé. Se os irmãos forem em 1 Pedro 2, capítulo 2, do 13 ao 17, Pedro vai dizer assim, para nós respeitarmos a autoridade, nós temos temor sobre as autoridades, seja nosso chefe, seja os governadores, prefeitos. Porém, meus irmãos, quando algo que vem acima de nós começa a fazer com que nós perdamos essa nossa essência em Cristo, nós estamos no lugar errado e nós estamos fazendo alguma coisa errada. Por exemplo, eu comecei a pensar nisso e comecei a ficar incomodado com isso. Será que você estaria disposto, meus irmãos, a sair do seu trabalho se houvesse um decreto a partir de agora que não pudesse mais cristão trabalhar naquele lugar? E eu melhoro a situação, ou pioro. O dono da empresa diz que é inadmissível e é proibido ser cristão. E eu pergunto para vocês e para mim mesmo: você assumiria que era um cristão dentro daquela empresa? Você iria contra esse sistema e falar que você é cristão, mas você perderia o seu emprego? E olha, meus irmãos, que eu estou dando um exemplo de emprego. Imagine quando isso se fala em risco de morte. Eu estou dando apenas um exemplo básico, mas imagina nesses países onde as pessoas correm risco de morte por estarem pregando o evangelho, por acreditarem em Jesus e defenderem a sua fé. E essa é a pergunta que eu me fiz, meus irmãos: o quão disposto eu estou pronto para morrer pelo evangelho? O quão disposto eu estou pronto para morrer pelo aquilo que Cristo fez por mim? O quão disposto eu estou pronto para morrer pelo que Cristo morreu na cruz? Ele perdoou meus pecados. O quão disposto eu estou a morrer por isso? Meus irmãos, muitos de nós, eu comecei a refletir um pouco nisso, que às vezes nos tornamos cristãos relaxados. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que no Brasil nós não sofremos o risco de morte por ser cristãos, não sofremos risco por ser presos, não morremos pela defesa da Bíblia, não somos sentenciados por falar de Jesus na rua, por falar de Jesus nas redes sociais. E por conta disso, meus irmãos, de não termos essa perseguição, muitas das vezes nós levamos isso não muito a sério, não levamos nossa fé muito a sério. E eu não estou dizendo isso que nós somos uma geração de cristãos relaxados, não. Mas uma hora ou outra isso pode acontecer, ou já aconteceu comigo, com você, da gente relaxar na fé. E meus irmãos, imaginem viver você em um país onde você, por ter uma Bíblia, você morrer. E esses dias atrás eu vi um vídeo de umas pessoas, se não me engano, da Índia, falando que eles estavam dispostos a morrer pela presença de Jesus, eles estavam dispostos a morrer por defender a Bíblia, meus irmãos. E aí eu começo a olhar para mim mesmo e me falo: meu Deus do céu, se há um decreto no Brasil hoje que não pode ter mais Bíblia, que não pode mais ir às igrejas, o que muitos de nós faríamos? E aí nesse momento que a gente vê quem é cristão de verdade, quem é que fala assim: não, assim como Jesus morreu por mim, eu quero morrer pelo Evangelho, eu quero morrer porque
Jesus é o maior exemplo, e assim como ele morreu, eu também não vou negar minha fé, eu também vou morrer, seja para defender minha fé, seja porque eu fui à igreja. Eu quero morrer por Cristo, eu quero me encontrar com Cristo na glória. E meus irmãos, eu deixo essa pergunta nesse ponto. O quão disposto você está a morrer defendendo a sua fé? Ah, mas nós vivemos num país livre, ok, tudo bem, mas pensa na situação, meus irmãos. Isso, a gente não tem um termômetro para saber o quanto cristão nós somos, qual é a porcentagem que nós iríamos para o céu ou não. Mas quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, quando nós estamos dispostos a morrer, a gente vê o nível de cristianismo que nós estamos vivendo. Se é um cristianismo com total devoção a Deus, ou se é um cristianismo, meus irmãos, superficial, que só olha para a Bíblia e fala assim, tá bom, eu acredito que tem aqui, eu venho uma igreja, sou um ator e venho uma igreja só por ir, porque eu me sinto bem. Não, meus irmãos, a gente tem que olhar para nós e ser incomodados com isso. O quão cristão eu estou sendo, o quão verdadeiro eu estou sendo. Será que eu estou sendo só um ator aqui dentro da igreja, ou será que se alguém me perguntasse, você vai perder o emprego por ser cristão, tá bom, eu vou perder, mas eu sei que o Senhor é um Senhor que me sustenta. Eu sei que é um Senhor que mesmo se eu perder o emprego, Ele estará comigo. Porque, meus irmãos, Deus não abandona seus filhos. Deus é um Pai presente, que Ele sempre está presente na presença da vida dos seus filhos. Deus é um que Ele, por mais na situação que você esteja passando, Deus é um Deus que olha para você. E muitas das vezes Deus está no silêncio, mas Ele sabe que Ele é um Pai presente, porque você sente a presença dEle, mesmo no silêncio. É por isso que você chora, é por isso que você tem vontade de... você se sente angustiado dentro de fala assim, meu Deus, me consola, meu Deus, sê comigo, porque Ele é um Pai presente. Meus irmãos, outra coisa que eu aprendo aqui é que eles sabiam que Deus poderia ou não livrá-los da fornalha. Olha o que diz o versículo 17 e 18. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E, se não, fique sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meus irmãos, assim como eles, nós temos que ter essa maturidade de saber que Deus pode ou não fazer as coisas. Porque, meus irmãos, a gente ora, a gente fala assim, Deus nos livra disso, Deus nos livra daquilo. Pai, eu sei que o Senhor pode fazer isso, mas, meus irmãos, sempre a gente tem que entender que é a vontade dEle, a gente não sabe qual que é os planos dEle. A gente ora, a gente tem fé, e assim como esses jovens, a gente tem que entender, o Senhor pode me livrar dessa situação, mas eu sei também que Deus pode não me livrar. Eu não sei qual que é o propósito de Deus, dEle ter me colocado e me fazer passar por isso, mas eu sei que eu não vou sair sem aprender alguma coisa, meus irmãos, porque é isso que serve o deserto, é isso que serve as dificuldades, para nos fortalecer, para nos edificar. Entender, meus irmãos, independente do que Deus está querendo te ensinar, Ele vai te ensinar algo no deserto, e cabe a você entender aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração durante todo esse momento de dificuldade. Então, meus irmãos, toda vez que você pedir algo para Deus, toda vez que você fala assim, Deus, eu quero isso, Deus, eu preciso daquilo, meus irmãos, nunca se esqueça de falar assim, Deus, mas que seja feita a tua vontade. E por que que eu enfatizo isso? Porque, meus irmãos, muitas das vezes a gente, sem perceber, acha que Deus é nosso servo. A gente pede e acha que Deus vai responder na hora, acha que Deus tem que fazer daquele jeito que a gente pediu, naqueles detalhes. Ele pode fazer, meus irmãos, pode, mas a vontade sempre vai ser dele. Então, meus irmãos, quando você pedir alguma coisa, peça com detalhes, sim. Peça, meus irmãos, falando assim, Deus, eu queria desse jeito, dessa forma, mas Deus, esse é o desejo do meu coração, mas que seja feita a tua vontade, porque eu sei que os seus planos são melhores que os meus, eu sei que os seus caminhos são melhores do que os meus. Então, meus irmãos, sempre ora dessa forma, nunca se esqueça de colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. Sempre coloque a vontade de Deus acima das suas, porque você vai entender que Ele sempre tem o melhor para os seus. E a gente sabe que, eu esqueci o endereço do versículo, mas vai dizer assim, Filipenses 3, alguma coisa que diz assim, que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que pensamos, imaginamos, muito mais daquilo, meus irmãos, que nós podemos imaginar, é aquilo que Deus faz. Muito mais daquilo que a gente pode, meus irmãos, pensar, é aquilo que Deus faz. Quantas vezes você pensou em fazer algo e Deus te deu mais, e você falou assim, meu Deus do céu, eu não imaginava isso. Será que realmente isso está acontecendo, meus irmãos? É isso que acontece na vida desses jovens. Ele os livra da fornalha, e mesmo assim, meus irmãos, eles dentro da fornalha, vai dizer assim, que eles não se queimaram. Não havia, meus irmãos, cheiro de fumaça na roupa deles. Não se queimou um fio de cabelo. Meus irmãos, Deus fez muito mais daquilo que Ele poderia ter feito. E outra coisa que eu aprendo, meus irmãos, já partindo para o final, é que além de Deus nos livrar, Ele nos liberta. Meus irmãos, presta atenção nisso. O versículo 21 vai dizer assim, então esses homens foram amarrados
Versículo 23 vai dizer assim: e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Versículo 24 vai dizer assim: então Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou aos seus capitães: porventura não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Então, meus irmãos, a gente vê aqui 21, 23 e 24 amarrados, mas quando a gente chega no versículo 25, vai dizer assim: respondeu eles e disse: eis aqui vejo 4 homens soltos. Então, meus irmãos, eles passam ali 3 momentos amarrados, mas quando chega no versículo 25, a gente vê a vitória de Deus na vida deles. E vejo 4 homens soltos. E olha aqui o que diz mais, meus irmãos: eles andam passeando dentro do fogo e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então a gente vê, meus irmãos, que Deus, ele não só nos livra da situação, mas ele nos liberta. E por que eu falei isso? Porque, meus irmãos, há uma diferença entre você ser livrado de uma situação e você ser liberto dessa situação. Porque nem todo mundo, meus irmãos, que é livrado é liberto, mas todo mundo que é libertado, ele é livrado. Se ficou confuso, eu te explico. Você foi livrado de uma situação, Deus te livrou de uma situação, mas mesmo assim algo dentro de você te faz remoer todos os dias aquilo que você passou, te faz ficar amargurado daquilo que você presenciou. Você é livrado da situação, mas dentro de si você não é liberto daquilo. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos, é que deixa Deus fazer a parte dele, deixa Deus fazer todo o plano. Porque, meus irmãos, assim como diz aquela frase: o impossível nós fazemos, mas deixa o impossível para Deus. Qual que era o possível para aqueles jovens? Nós não vamos adorar a sua imagem, e o Senhor pode nos lançar na fornalha, porque nós não vamos mesmo assim adorar a sua imagem. Isso era o possível. Ele estava fazendo o possível para não adorar aquela imagem. Mas o impossível, que é aquilo que Deus faz, é Deus livrando eles no meio da fornalha. Então Deus livrou eles no meio da fornalha, e Deus libertou eles naquele momento, meus irmãos. Deus libertou eles de serem queimados ali dentro. Então eu aprendo, meus irmãos, é que Deus tem que fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Faz o possível, que deixa o impossível para Deus. Faça aquilo que for possível às suas mãos. E quando você chegar num ponto e falar assim: Deus, eu não consigo aqui mais, eu sei que agora é com o Senhor, deixa Deus fazer a parte dele, que eu tenho certeza, meus irmãos, que você terá vitória. E já partindo para a conclusão, meus irmãos, algo que eu aprendo é que esses jovens, meus irmãos, não foram conformados com aquela situação. Em Romanos 12, 2 vai dizer assim: e não vos conformeis com o mundo, e nem o que há nele, mas sejam transformados, sejam renovados, né? Que é aquela palavra que é traduzida para transformação, para renovação, a metanoia, essa transformação de mente. Sejam transformados pela renovação da vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Então eu vejo nesses jovens, meus irmãos, que fizeram a diferença, que eles não foram conformados com aquela situação. E é isso, meus irmãos, que nós aprendemos. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos, meus irmãos, nos conformar com esse mundo que nós estamos vivendo. Realmente, quando a gente olha para o mundo, é triste ver que o mundo está se perdendo cada dia mais. Mas, meus irmãos, nós não podemos ficar conformados com isso. Nós temos que ser renovados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Nós não podemos nos acostumar com tudo isso que está acontecendo, meus irmãos. Mas quando a gente tem essa renovação, quando a gente tem essa transformação da palavra de Deus, meus irmãos, a gente entende aquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente entende que quando a gente olha para o mundo, a gente só vê perdição. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê salvação, a gente vê restauração, a gente vê vida, a gente vê esperança. Assim como que é o tema, meus irmãos, desse ano que foi da nossa igreja, estava escrito: Cristo em vós, esperança da glória, meus irmãos. É isso que nós temos que declarar, é isso que nós temos que ver em Jesus, que Ele é a nossa esperança. Quando a gente olha para o nosso irmão, que é um cristão genuíno, que é um cristão verdadeiro, a gente vê esperança nele e fala assim: eu quero ser um cristão como ele. Eu quero ser uma pessoa que busca a Deus como essa pessoa que, quando em momento de dificuldade, ela não apostata da sua fé. Em momento de dificuldade, essa pessoa não deixa de glorificar a Deus. Então, meus irmãos, já encerrando, quando eu olho para essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vejo, meus irmãos, que eles fizeram a diferença, porque eles confiavam totalmente em Deus. Além de confiar totalmente em Deus, eles estavam dispostos a morrer pela presença de Deus. Eles estavam dispostos a morrer pela sua fé, por aquilo que eles acreditavam. E outra coisa, meus irmãos, que eu também aprendo, é que Deus, Ele pode nos livrar de qualquer e toda situação. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte. Você tem que entender que a vontade dele vai ser feita e não a sua. Como ele disse, ó da rei Nabucodonosor, o Senhor pode nos matar, o Senhor pode não nos livrar da fornalha de fogo, e mesmo assim nós adoraremos ao Senhor. Nós não nos gostaremos dessa imagem,
Então, meus irmãos, que fica para lição para nós essa noite, e aquilo que Deus ministrou no meu coração meus irmãos, não abandone sua fé, não deixe com que rótulos estejam sobre a sua vida. E mesmo assim, até o pastor Ricardo pregou uns tempos atrás sobre rótulos que as pessoas colocam em nós, meus irmãos. Tinha até slide aqui, os irmãos que não viram perderam. Mas pessoas colocam rótulos em nós. Pessoas falam assim, mas aquele crentezinho, mas aquele não sei o quê. Mas, meus irmãos, fique firme no Senhor Jesus. Fique firme na presença de Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que você vai ver a providência de Deus na sua vida. Assim como esses jovens foram firmes e fiéis até o fim, meus irmãos. Eu tenho certeza que eles receberam o seu galardão. E assim será conosco, meus irmãos. Não abandone a sua fé por causa de coisas que as pessoas falam por você. Não abandone a sua fé por conta de pressões que as pessoas colocam sobre a sua vida. Meus irmãos, olhe para Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Paulo vai dizer, eu olho para o alvo. E quem que é meu alvo? Meu alvo é Jesus. Meu alvo é Cristo. É para Ele que eu olho para frente. Meus irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Continuo orando pela vida dos jovens, meus irmãos, e que venhamos crescer a cada dia na presença do Senhor. Amém? As palmas do Senhor eu entrego ao pastor.